Fala, cartoleiros e cartoleiras, sejam muito bem-vindos ao canal HJP Cartola FC. Eu sou o Elton de Paula e nesse vídeo vamos analisar as opções de jogadores para a rodada 22. A rodada 21 não foi boa para boa parte dos cartoleiros, inclusive aqui para o canal, fechamos com 28 pontos apenas. Os jogadores mais escalados para a rodada, a maior parte deles não performaram muito bem, mas tenho certeza que para essa rodada a gente vai superar e vamos conseguir fazer uma boa mitada. Peço a vocês que se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para receberem notificações de novos vídeos. Se gostarem do vídeo, deixem o seu like, vai ajudar muito para o crescimento do canal. Também temos o Instagram do canal, @HJPCartolaFC. Peço que se inscrevam lá para receber as atualizações de forma mais rápida até o fechamento do mercado. Fiquem até o final do vídeo, vamos analisar juntos as melhores opções para a rodada 22. Bom, pessoal, vamos começar a análise nossa para a rodada. O time do canal, então, está com um total de 1.327 pontos, um patrimônio aí de 171 cartoletas, desvalorizamos um pouco com o resultado da última rodada. Tá? Na última rodada fechamos aqui com 28 pontos, boa parte dos cartoleiros acabaram zicando, né, muito por conta até mesmo do capitão, né, o Gabigol é um dos capitães, foi um dos capitães mais escalados aí da rodada, fez apenas 0,7 pontos, então ele acabou contribuindo para abaixar muito a média dos cartoleiros. Podemos ver aqui que o Marinho acabou não indo muito bem também, o Bruno Henrique foi uma alteração de última hora, e entregou para nós aí 9 pontos. Tá? O próprio Thiago Galhardo fez aí 4,2 pontos, a Arrascaeta acabou desvalorizando muito, né? Fechou 1,6 pontos, acabou ficando no banco no início do jogo, então não foi uma boa rodada, aí, foi uma rodada zicada para a maior parte dos cartoleiros. Tá? Uma média muito baixa, né, para a rodada, apenas 37,92 pontos de média aí para os cartoleiros. Tá? Vamos agora analisar as opções. Antes das opções, vamos analisar os jogos, né, os jogos da rodada 22. A partida entre Bragantino e Bahia não vai valer para a rodada, tá? Então vai ser sexta-feira, não vai valer para o Cartola. No sábado, nós temos aí Flamengo e Curitiba, um jogo interessante para a gente analisar as opções de jogadores. Vamos ter Atlético Paranaense e Santos, Goiás e Palmeiras. Goiás e Palmeiras também é um jogo interessante para a gente analisar, tá? Até porque nós temos aí o Palmeiras finalizando muito, né? Os últimos jogos indo muito bem, já vem aí de 4 vitórias seguidas. Temos o jogo no domingo, já São Paulo e Vasco, também um jogo muito bom, até pela excelente fase aí do São Paulo e o Vasco tendo alguns tropeços, então temos bons jogadores aí para escolher. Ceará e Atlético Mineiro, também outro jogo para a gente ficar atento, tá? Nós temos aqui jogadores o Vina, né, do Ceará, retornando aí, e também o Atlético Mineiro, um time que finaliza bastante, então um bom jogo para a gente analisar. Botafogo e Fortaleza, Internacional e Fluminense, Corinthians e Grêmio, e na segunda-feira fechando aí a rodada com Sport e Atlético Goianiense. Tá? Vamos agora analisar o nosso time, as opções. Vamos aqui permanecer aqui com 4-3-3, o esquema de jogo. Vamos vender todos. E vamos começar pelo goleiro. Aqui, pessoal, goleiro, nós temos como opções, analisando aqui pela média,
O Thiago Volpi, uma excelente opção aí para a rodada, não está tão valorizado, tá? Então ficaria aqui o Volpi como opção para o gol. O próprio Tadeu, tá? O Tadeu, por que é uma boa opção, né? Porque o time do Palmeiras vem de uma ótima fase e com certeza ele vai finalizar bastante aí no Goiás. Então, como a defesa do Goiás é um pouco aberta, né? É uma excelente oportunidade para o Tadeu ir bem e fazer defesas difíceis, tá? O próprio Fernando Praz também não deixa de ser uma boa opção. O time do Atlético Mineiro finaliza bastante, então é uma oportunidade para o Praz fazer aí defesas difíceis. Ele já vem de 27 defesas difíceis, tá? Nós temos aqui o Wilson também, como o time do Flamengo vai com tudo, com certeza vai com tudo para cima do Curitiba, vai finalizar bastante, então uma boa oportunidade para o Wilson para pontuar bem. Tá? Outras opções de goleiro, nós temos aqui também o goleiro do Fluminense, o Muriel, também é uma opção aí para defesa difícil. Tá? Ele vem aí de 19 defesas difíceis, o time do Internacional tentando aí se recuperar para ir bem lá na ponta, então é uma opção boa aí o Muriel. Tá? E aqui para o time do canal, eu vou ficar com o Volpi, tá? Nós temos, ele está um pouco caro, mas eu entendo que é uma boa opção aí contra o Vasco, dado inclusive os últimos jogos do São Paulo, que vem muito bem, o Volpi vem atuando muito bem nesses jogos. Então ficaríamos aqui com o Volpi. Analisando a zaga, tá? Nós temos aqui uma opção para a rodada que eu indico seria o Júnior Alonso. Tá? Ele vem aqui um pouco desvalorizado, com apenas 1,3 pontos na última rodada. Então, na 20ª rodada, então a opção para valorizar e eu entendo que vai ser um bom jogo aí para o Júnior Alonso. Tá? Gustavo Gomes, do Palmeiras, tá? Também é uma boa opção, considerando aí que nos últimos jogos o Goiás já não fez gol em pelo menos 2 jogos e o Palmeiras também não vem levando gol nos últimos jogos. Então, é uma boa opção aqui, pensando em pontuação e também o saldo de gol do Gustavo Gomes. Portanto, o Gustavo Gomes ele vai estar aí no meu time para essa rodada. Tá? Mas uma opção que vai ser aqui para o meu time, no momento ele está em dúvida, tá? Então, vai ser o jogador do Grêmio, David Braz. Tá? O David Braz contra o Corinthians vai ser o meu outro jogador por enquanto. Ele está em dúvida, mas ele deve ficar provável até o fechamento aí do mercado. Tá? O Grêmio que tem a Libertadores na próxima semana, então muito provável vai continuar poupando aí o Jeromel. Então o David, com certeza, provavelmente ele vai jogar aí nesse final de semana. Sendo assim, a gente fecha a zaga. Gustavo Gomes e David Braz. Analisando a lateral, nós temos aqui de opções o Guilherme Arana. Tá? Ele vem valorizado, tá? Mas não deixa de ser uma boa opção aqui contra o Ceará. Reinaldo também é uma outra opção que eu deixo para vocês. Reinaldo, inclusive, com a oportunidade de bater pênalti. Tá? O juiz que vai apitar São Paulo e Vasco, ele tem uma média de 0,9 pênaltis por jogo, por partida que ele apita. Então, se o pênalti virar para o lado aí do São Paulo, com certeza será o Reinaldo que vai estar lá. E é uma opção interessante, porque ele tem é a segunda melhor média dentre os prováveis, e ele vem desvalorizado. Então, é opção para valorizar também para a rodada. Vitor Luiz, pensando aí na regularidade, ele vem de 6,2 pontos. Pensando na regularidade também é uma opção para a rodada. Tá? O Botafogo diante do Fortaleza. Felipe Jonathan,
também é uma opção boa. Felipe Jonathan, lembrem que ele pontua bem nos jogos fora de casa. Tá? Ele vem com 1 assistência, 2 gols e 69 desarmes. É o jogador que mais desarma aí do campeonato, né? O lateral que mais desarma. E o Felipe Jonathan vai estar aí no meu time. Tá? Outras opções de lateral, poderia estar indicando para vocês aqui o próprio Diogo Barbosa. Tá? Ele não vem de um bom resultado, mas é uma boa opção aí diante do Corinthians para o Diogo Barbosa. Com isso a gente fecha a lateral e vamos analisar o nosso meio de campo. Meio de campo, Thiago Galhardo, ele vem numa formação diferente aí, ele está jogando um pouco mais recuado, né, no time do Abel Braga, mas ele ainda é uma boa opção, mesmo jogando um pouco mais recuado, a bola de repente pode sobrar para ele ali. O time do Internacional ele precisa de resultado, então ele permanece aqui no time do canal, tá? Apesar, ele é a melhor média aí do campeonato entre os meios, tá? Outra excelente opção para a rodada é o Vina. Olha o Vina retornando aí, né? Ele estava afastado por conta do Covid. Tá? Ele vem, a última rodada que ele jogou foi na 19ª rodada, então ele vem descansado e com certeza ele vai fazer um bom jogo aí para cima do Atlético Mineiro. Por que eu indico ele, apesar do Atlético ser pleno favorito para o jogo, para ganhar? O Atlético, apesar dele finalizar bem, ele é um time que toma muito gol. Então ele deixa o jogo muito aberto. Né? Então, uma boa oportunidade aí para o Vina deixar o dele aí nessa rodada. Ele já vem de 6 gols no campeonato e 3 assistências. Então o Vina vai estar aqui no time do canal. Deixo uma indicação para vocês. Giovanni Augusto, olha só, ele entrou na rodada 21 bem valorizado, com 17 pontos, fechou com 4,5, então quem acabou escalando ele perdeu aí cartoletas, né? Mas ele, para essa rodada, ele é uma boa opção também, tá? Contra o Flamengo aí, tá? O Flamengo é um time que vem tomando gol, o Rogério Ceni ainda ajustando a defesa do time, então é uma opção aí para a rodada do Giovanni Augusto. Tá? Arrascaeta, se ele começar jogando, também é uma boa opção, fez apenas 1,6 pontos na última rodada, está em recuperação ainda, né? Foi o primeiro jogo que ele fez, rodada passada, após lesão, e ele vem desvalorizado agora, né? Perdeu quase 2 cartoletas, então ele é uma boa opção diante do Coritiba. Tá? Outros meias, podemos falar aqui do Rafael Veiga, olha só, hein? Aqui nós acabamos tirando ele bem no finalzinho do fechamento do mercado, colocamos o Thiago Neves no lugar. Eu tinha falado que o Rafael Veiga seria uma excelente opção, até por conta das penalidades, né? O juiz que apitava o jogo tinha uma boa média de pênaltis marcados, mas por entender que o Palmeiras estava com um time misto, né? Por conta aí dos afastamentos por Covid, acabei interpretando que talvez poderia não ser um bom jogo diante do Fluminense, mas me enganei. Inclusive o Rafael Veiga deixou 2 gols nesse jogo. Então, para quem escalou ele, parabéns, foi muito bem. E não deixa de ser uma boa opção para essa rodada também, mas cuidado para escalar ele, tá? Ele está bem valorizado, se porventura ele zicar na rodada, a tendência é que percam bastante cartoletas. Jean-Pierre também, para quem escalou ele foi excelente aí na rodada passada. Acabei não indicando ele, mas para quem escalou foi muito bem. E não deixa de ser uma opção boa agora para essa rodada, tá? Então, assim, de indicações, até o Fernando Sobral, pessoal, também tem uma regularidade aí, né, de pontos. Apesar de nas últimas rodadas ele não ter ido muito bem, mas é uma opção aí para a rodada agora, tá? O próprio Dodi, pelos seus desarmes que ele vem entregando, 64 desarmes, também é uma opção.
E o Everton Ribeiro, né, pessoal? Ele tem entregado bons jogos aí, tá? Então, é uma oportunidade aí dele, ele tá voltando aí da seleção brasileira, oportunidade para ele entrar e meter gol aí para cima do Coritiba, tá? Com isso, essas são as dicas aí para o meio que eu deixo para vocês, tá? Para finalizar e fechar aqui o meio de campo do meu time, eu vou estar fechando aqui com o Giovanni Augusto. Tá? Giovanni Augusto diante do Flamengo, apostando aí que ele vai deixar o gol dele aí contra o Flamengo, até considerando as boas pontuações que ele tem feito aí nas últimas rodadas, tá? Com isso a gente fecha o meio, vamos analisar o nosso ataque. Ataque para a rodada, boas opções também, tá? Nós temos aqui o Marinho. O Marinho vem desvalorizado, melhor média aí do campeonato entre os atacantes. Então, por ele estar desvalorizado e como a gente perdeu algumas cartoletas na rodada 21, vamos de Marinho novamente. Com certeza ele vai estar entre os mais escalados aí, tá? PP, acabamos tirando ele ele entrou como dúvida aí, né, na rodada 21, bem próximo ao fechamento do mercado. Acabamos tirando ele, mas ele foi para o jogo e acabou pontuando bem aí, tá? Então, apesar da gente ter substituído ele, a gente acabou colocando o Bruno Henrique no time e o Bruno Henrique também entregou aí seus 9 pontos, tá? Keno, excelente opção para a rodada. Keno, ele finaliza bastante, tá? Já tem 9 gols no campeonato. Ele vem de 9,40 pontos da última rodada. Com certeza vai fazer um belo jogo aí contra o Ceará. E ele vai estar no nosso time. São Paulo, como eu falei para vocês, é um excelente jogo para penalidade. Tá? Um excelente jogo para o São Paulo também, considerando a fase que o Vasco vem, né, de derrotas, empate, e o São Paulo com boas vitórias aí. Então o Brenner é uma excelente opção para a rodada. E o Brenner vai estar no nosso time. Tá? Outras opções de atacante. Nós temos aqui o próprio Luciano. Ele vem muito valorizado, mas não deixa de ser uma opção. Tá? Ele entregou 2 gols aí na última rodada. O Cano, considerando que o jogo do São Paulo contra o Vasco é um jogo com possibilidade de penalidades máximas, se surgir pênalti para o lado do Vasco, com certeza é o Cano que vai cobrar. Mas atenção que ele também está muito valorizado. Tá? Fez 2 gols na rodada passada. Bom, pessoal, seria isso. Para atacante, já fechamos o nosso time. E para capitão, tá? Nós temos aqui de opção para a rodada dos jogadores que nós escalamos. O Keno, o Brenner e o Marinho, eu entendo que seriam as melhores opções desse time. Galhardo é uma aposta mais ousada para capitão, até considerando que ele está um pouco mais recuado, né? O próprio Giovanni Augusto, se ele deixar o dele, com certeza é uma aposta interessante, diferente da maior parte dos cartoleiros, tá? Mas é uma aposta ousada, tá? E o Vina também entendo que seria uma aposta um pouco mais ousada aí, tá? Mas considerando os jogadores de frente aqui, que a tendência é fazer gols, eu vou apostando aqui de antemão no Brenner, por enquanto com o Brenner. Pode ser que tenha alteração até o fechamento do mercado, tá? Para técnico, nós temos aqui o Abel Ferreira, tá? É um bom jogo aí para o Abel, né? O Palmeiras, a tendência é que ganhe do Goiás. Tá? Jorge Sampaoli, também uma boa opção diante do time do Ceará, né? Atlético Mineiro contra o Ceará. Jorge Sampaoli, a tendência é que seja uma das melhores opções. Porém, ele é um técnico caro, né? Então, pensando aí para quem tem poucas cartoletas, nós temos aí o próprio Fernando Diniz, tá? Custando 9,57. E também o próprio Rogério Ceni, né? Uma das opções mais em conta aí. A tendência é que o Flamengo vá bem contra o Coritiba. Nosso time aqui, eu vou fechar no Rogério Ceni
como técnico, né? Acredito que o Flamengo vá bem aí contra o Coritiba, tá? Até porque a gente não escalou nenhum jogador aí, nenhum jogador do Flamengo. Vamos dar um voto aí de confiança para o Rogério aí, acreditando que o Flamengo vai bem, tá? Vamos confirmar aqui o time. Com isso, pessoal, a gente fecha o time do canal focado em pontuação, tá? Nós fechamos o time com Thiago Volpi no gol, nas laterais Reinaldo e Felipe Jonathan, na zaga Gustavo Gomes e David Braz, no meio Thiago Galhardo, Vina e Giovanni Augusto, no ataque Marinho, Keno e Brenner de capitão, técnico Rogério Ceni. O custo do time ficou em 150 cartoletas, mas também dei opções baratas aí durante a análise do vídeo, tá? Espero que todos possam ter uma bela pontuação nessa rodada. Bom, pessoal, vamos analisar agora o nosso time de valorização. A ideia é a gente escolher jogadores para a gente ganhar cartoletas. Para vocês terem uma ideia, o nosso time já está com 244 cartoletas aí de patrimônio. É uma valorização média de pelo menos uns 8 pontos por rodada. A última rodada fechamos com 33 pontos, porém o foco desse time não é pontos, né, e sim as cartoletas. Conseguimos valorizar na última rodada 7 cartoletas. Então fiquem atentos nas dicas, né? Não copiem time, mas se você precisa valorizar, escolha algumas peças desse time que eu estarei indicando para você conseguir ganhar as tão preciosas cartoletas, né? Para a gente conseguir escalar jogadores mais valiosos, né? Jogadores que têm a possibilidade de ir melhor aí no campeonato, para você que também está visando a valorização, disputando ligas clássicas. Vamos lá para a escalação, vamos analisar o que a gente tem de opção. E vamos começar aqui pelo gol. Para escalar um time de valorização, sempre acertem o filtro, né, para avaliação de pontuação aí na última rodada, que é justamente esses jogadores que não foram bem na última rodada, que tem a tendência de valorizar agora nessa próxima, tá? No gol, para começar, nós temos aqui o Felipe Alves, tá? Ele vem desvalorizado aí 7 pontos na última rodada, e para ele valorizar nessa, ele precisa fazer apenas menos 5,5 pontos. Tá? Temos também o Diego Cavalieri, tá? Que para valorizar ele precisa fazer menos 3,2 pontos. No nosso time de valorização, eu indico para vocês os 2 goleiros, mas no meu aqui eu vou estar escalando o Felipe Alves. Tá? Mas os 2 são excelente opção para valorizar. Na zaga, nós temos aqui o Gilvan, tá? Ele vem aí de menos 2,7 pontos, e para valorizar ele precisa apenas de menos 1,7. Então, também indico uma excelente opção para valorizar, tá? O Gilvan, o jogo aí contra o Sport. O Sport geralmente não faz muitos gols, então existe a possibilidade sim de ter até mesmo um empate, um 0-0, o Atlético Goianiense acabar segurando o SG, e com isso o Gilvan vai se beneficiar muito. Tá? Temos aqui o Jackson também é uma boa opção, tá, para valorizar, mas eu entendo aqui que o Gil, no jogo do Corinthians contra o Grêmio, tá, ele vem de menos 5 pontos na última rodada, e ele precisa de apenas 0,1 pontos para valorizar nessa. Então o Gil eu indico e vai estar no meu time. Laterais. Nós temos aqui o Nicolas, do Atlético Goianiense. Como eu falei para vocês, existe aí a possibilidade de até mesmo ter um SG, talvez surgir um 0-0, ou até mesmo uma vitória aí do Atlético Goianiense. Com isso, eu entendo que o Nicolas aí, precisando apenas de 0,8 pontos para valorizar, é uma boa opção. Ele vai estar aqui no time também. A outra opção boa aqui para valorização é o próprio René. Ele tem uma média de 2,39 pontos. Flamengo favoritíssimo aí contra o Coritiba, então é uma boa opção para valorizar. O René aí ele valoriza com menos 0,3 pontos, tá?
Então, o René vai estar aqui no meu time de valorização. Mas eu indico para vocês, na lateral tem excelentes opções aí para valorizar, hein? Nós temos aqui o próprio Diogo Barbosa, precisando de 0,6 ponto para valorizar. O próprio Reinaldo, ele vem desvalorizado, ele precisa de apenas 1 ponto para valorizar, pessoal. E o Reinaldo é uma boa oportunidade para cobrança de penalidade, considerando que o juiz desse jogo, ele tem uma média de 0,9 pênaltis marcado por jogo que ele apitou. Tá? E mais uma opção para valorização, eu indico aqui o Wendel, tá? Ele vem também desvalorizado e precisa apenas de 0,9 pontos para pontuar, para começar a valorizar aí na rodada. Com isso a gente fecha as laterais e vamos para o meio de campo. Meio de campo. Nós temos aí o Jair do Atlético Mineiro. Ele precisa apenas de 0,2 pontos para valorizar. Ele vai estar aqui no nosso time. Nós temos aqui o Xavier do Corinthians, tá? Ele precisa, né, para valorizar, ele vem de uma negativada da rodada 20, na rodada 21 ele acabou não jogando, então o Xavier ele precisa de apenas menos 1,7 pontos para valorizar. Então, excelente opção, pessoal, para valorizar, tá? Everton Ribeiro estava aí na seleção, tá? Ele não joga aí há 2 rodadas, ele vem desvalorizado aí da rodada 19 e com isso ele precisa de apenas 1,3 pontos para valorizar. Ele vai ser um jogo que o Everton vai ser fundamental para o Flamengo, né? O Arrascaeta aí em recuperação, né? Recuperação de ritmo de jogo, não foi muito bem no último jogo. Tá? E o Everton Ribeiro já está aí aquecido aí para entrar e fazer um bom jogo. Então a tendência é que ele pontue bem e com isso entregue cartoletas aí para nós. Então eu indico ele e ele vai estar aqui no meu time também. O ataque nós temos aqui, para começar, o Fernandão. Olha só, hein? Fernandão negativando na última rodada, menos 3,5 pontos. E para essa rodada, Goiás contra o Palmeiras, eu entendo sim que existe a possibilidade do Goiás até não fazer gol, tá? Porque o Palmeiras vem aí de 3 jogos aí sem tomar gol nos últimos 5. Porém, o Fernandão ele tá negativado, né? Ele vem de menos 3,5, como eu falei para vocês, e para valorizar ele precisa de menos 2,5. Então, eu vou ficar ainda com ele, tá? Mesmo não acreditando aí que o Goiás vai fazer gol, mas eu vou ficar com ele ainda para valorização. Eu entendo aí que se ele finalizar aí para o lado do Palmeiras, ele vai entregar uma pontuação positiva e com isso valoriza, tá? Outra opção aqui para o ataque é o Robson, também vem negativado, existe a chance, aí ele finaliza muito bem, o Robson, ele finaliza bastante, então existe a chance dele deixar até o seu gol aí contra o Flamengo. A defesa do Flamengo não vem bem, né? Vem sempre tomando gol, Rogério Ceni ainda acertando a defesa, então oportunidade para o Robson valorizar. Ele valoriza a partir de menos 0,8 pontos, tá? Então eu indico para vocês, ele vai estar aqui no time. Outra opção para o ataque seria aqui o próprio Brenner, pessoal. O Brenner do São Paulo. Brenner aqui, ele vem de 2,10 pontos aí da última rodada e ele valoriza a partir de 2,3 pontos. Por que eu vou indicar ele, pessoal? Porque o Brenner, ele tem a oportunidade de ir muito bem contra o Vasco. O Vasco não vem bem nas últimas rodadas e o São Paulo está numa ótima opção, numa ótima fase, né? Então ele tem ótimas opções de jogadores. E o Brenner é uma delas, para fazer o gol e valorizar, devolvendo aí algumas cartoletas para nós, tá? Então o Brenner fica aqui nesse time. Para finalizar aí com o técnico, tá? O técnico, a última rodada, eu acabei indicando aqui o Wagner Mancini, mas ele não foi bem, tá? Ele valorizou apenas 0,05 cartoletas. Para essa rodada, eu indico aqui o Jair Ventura, tá?
Existe sim a possibilidade desse jogo aqui fechar num 0-0. Quem sabe também até mesmo fazer um gol, né? Então o Jair Ventura é uma ótima opção aqui, dentre os técnicos, a melhor opção para valorizar. Ele valoriza aí a partir do 2,1 pontos. Com isso a gente fecha o time, pessoal. Vou deixar aqui como capitão o Brenner. Esse time aqui a gente não foca em pontuação, né? Apenas valorização, mas vou deixar aqui o Brenner como capitão. Confirmando a escalação, a gente fecha o time de valorização com o Felipe Alves no gol, Nicolas na lateral, juntamente com o René. Na zaga, Gilvan e Gil. Meio de campo, Jair, Xavier e Everton Ribeiro. No ataque, Fernandão, Robson, o Brenner de capitão e, como técnico, o Jair Ventura. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo de dicas aqui do canal. Espero que possam aproveitar as dicas que tenho dado aqui, tanto para valorização como pontuação. Desejo a todos vocês uma excelente rodada. Fiquem atentos com o fechamento do mercado. Fiquem atentos também lá no Instagram. Estarei atualizando o nosso time até o final do fechamento, tá? Pode sim ter algumas alterações, como disse a vocês logo no início do vídeo. Então peço que fiquem atentos, se inscrevem lá no Instagram e que também se inscrevam aqui no canal HJP Cartola FC. Ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. Pode ser que até o final da rodada eu poste mais um vídeo aqui com algumas atualizações, tá? E, mais uma vez, uma boa rodada para todos. Muito obrigado por estar me acompanhando até o final do vídeo. Se gostarem, deixem o seu like, vai estar ajudando muito o canal a crescer. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.